Olá, alunos. Bom dia. Todos bem? Hoje vamos dar início à correção da atividade que foi postada para vocês na página 63, né? Foi dia 11/5, do exercício 107 e exercício 111. Então vamos dar início à correção dessa atividade aí. Mas antes, queria estar revisando com vocês o exercício 106, ok? O exercício 106 pediu para você escrever, né, se é decimal exato, periódico ou decimal nem exato nem periódico a seguir. Então vamos recordar, né? Quanto que é o decimal exato? É quando não tem continuidade, você não tem aqueles pontinhos aqui. Então esse aqui ele é exato. O que é periódico? Periódico é quando tem continuidade. O que quer dizer continuidade, né? Esse 0,21 aqui, ó, 0,21, 21, 21, 21, pontinhos, pontinhos, ele pode ser representado com esse tracinho em cima. Então, esse tracinho em cima significa que ele é um decimal periódico, ele continua infinitamente, ok? Então, ele é periódico. A letra C também, olha quem está continuando infinitamente aí. O 2. Então, esse traço em cima do 2 significa que o 2 vai repetir infinitamente. Então, ele é periódico também. A letra D, observe que nem o número está repetindo infinitamente. Aí, ó, era 12, depois passou 122, 1222, ou seja, ele não é nem decimal exato e nem periódico. Então, ele não é nenhum dos dois, certo? A letra E, 2/5, quando é dividido é 0,4. Então, ele é um decimal exato, ok? O 9/2, quando você pegar ele e dividir na calculadora, vai dar 0,22, 22, 22, 22 infinitamente. Ou seja, é uma decimal periódico, porque ele continua infinitamente. Como é que eu podia representar ele também? 0,2, tracinho em cima. Então, das duas formas está correto, ok? O exercício 7 pergunta: quais são racionais, né? Então, o que quer dizer que é racional? Racional, voltando aqui no exercício 6, por isso que eu quis fazer revisão com vocês. Se for decimal exato, ele é periódico. Se for decimal periódico, ele é racional. Se ele repetir infinitamente ou se ele for decimal exato. Quando ele não for nem exato nem periódico, ele não é um número racional. Ok, pessoal? Então, o exercício 107 pergunta isso aí. Olha a letra A. Deu um decimal exato, não deu? Parou no 213. Então, ele é racional. A letra B, quem repete infinitamente aí? O 231. Então, ele também é racional, de acordo com o que nós falamos agora. E a letra D, ele não é nem decimal exato e nem periódico. Se ele não é decimal exato nem periódico, então ele não é racional. Nós vamos estar aprendendo daqui a pouco que ele vai ser irracional. Então, essa é a ideia do exercício, saber se é racional ou irracional. O exercício 8 pediu para você classificar, né, pertence ou não pertence aos conjuntos naturais, que é representado pelo N, inteiros pelo Z e que racionais. Lembrando que nós já falamos em sala de aula que os naturais começam pelo zero, como vocês devem ter visto na videoaula que foi sugerida para vocês. Os inteiros são positivo e negativo, falamos isso no início do ano também. E os racionais são aqueles que podem ser colocados em forma de fração, que pode ser um decimal exato ou um decimal periódico. Então, a letra A, o 15,
ele pode ser natural, ele pode ser inteiro e também ele pode ser racional. A letra B não pode ser natural, porque começa nos positivos natural. Então ele vai ser inteiro, como ele é um decimal exato, né? Então ele é racional também, representado pela letra Q. A letra D, observe que não tem nada repetindo aí, né? Então quer dizer que ele não pertence a nenhum deles. Então não pertence a nenhum, porque não é um decimal periódico e nem um decimal exato. Então não é nenhum deles. E a letra D, observe que quem está repetindo aí o 41. Se está repetindo o 41, ele não pode ser nem natural e nem inteiro. Então ele vai ser apenas racional, pois ele repete o 41 infinitamente. Os naturais da divisão exata e os inteiros também da divisão exata. Ok, pessoal? O exercício 9. Escreva se existe ou não o número descrito em cada item e dê exemplos quando eles existir. Por exemplo, um número inteiro que não é natural. Isso acontece, pessoal? Vamos pensar? E aí, pensando? Existe um número inteiro que não é natural? Existe. Então, por exemplo, né, podemos colocar o -5, o -13, o -1001. Então, todos esses números aqui, eles é inteiro, mas não é natural porque eles são negativos. Letra B. Existe um número natural que não é racional? Olha só, hein? Existe um número natural que não é racional? Lembrando que todo número racional, né, ou tem decimal exato ou periódico. Então, o número natural que não é racional. Então, isso quer dizer que não existe. Por que que não existe? Então, por exemplo, 10/5 é igual a 2. Ele é um número natural, porque o resultado é 2, e ele também é racional, porque está em forma de fração. Então, esse seria um exemplo para você entender, certo? Letra D, um número que não é racional. Existe? Não existe, né? Por exemplo, um número que não é racional. Todo número é racional, mesmo ele tenha em forma de fração ou ele seja um decimal exato. Então, né, podemos colocar um exemplo aqui, então, por exemplo, existe um número que não é racional. Então, 50, está repetindo 50. Depois, né, não tem essa vírgula não, tá, pessoal? Vamos tirar essa vírgula aqui. Depois o 500, né? Depois 5.000. Depois 5 milhões. Então, esse número aqui, ó, ele não é racional, porque não tem nada repetindo e não é um decimal periódico, certo? Letra D. Um número racional que não é inteiro. Então, um número racional que não é inteiro, então, por exemplo, 3/2, ele é racional, porque está em forma de vírgula, em forma de fração, que também pode ser colocado em forma de vírgula. Então, ele não é inteiro. Inteiro não pode ter fração e nem número com vírgula. Outro número aqui, 1/9, né? Quando você dividir, vai dar 0,0001. Então, também ele é racional, mas não é inteiro. Para ser inteiro, tem que ser igualzinho esse exemplo que nós falamos aqui agora, ó. 10 dividido por 5 vai dar 2. Ele é racional e também ele é inteiro. Esses outros aqui é racional, mas não é inteiro, ou seja, não deu divisão exata. Ok, pessoal? O exercício 10, vocês vão copiar só as informações verdadeiras. Relembrando, então, todo número natural também é um número inteiro. E isso é verdade. Vale a ida. Ou seja, o 5, ele é natural e também é inteiro. O -5 é inteiro, mas não é natural, tá? Cuidado, hein?
Todo número inteiro também é um número natural. Não é verdade. Então, essa aqui nós não marcamos. Todo número racional é um número natural. Não é verdade. Ou seja, o 3 sobre 2 é 1,5. Ele é racional, mas não é natural. Então, todo número racional não é natural. Então, não marcamos esse. Todo número natural é um número racional? Sim. O 4, né? Ele é natural. Pode ser representado por 12 sobre 3. 12 sobre 3 é racional, porque está em forma de fração e também é natural. Então, isso é verdade. Você pode escrever. A letra E, todo número racional é um número inteiro. Então, não é verdade. O mesmo exemplo que nós citamos ali, ó, eu posso colocar negativo, ó. 3 sobre 2, positivo, dá menos 1,5. Dá menos 1,5, ou seja, menos 3 sobre 2, ele é o número racional, e o resultado dá menos 1,5, que está o número, né? Aliás, 1,5, menos 1,5, esse número aqui. Então, ele é um número que nós podemos escrever com número decimal, número com vírgula. E a letra F perguntou: todo número inteiro é um número racional? Isso é verdade, porque todo número inteiro que nós podemos escrever, né? Então, por exemplo, aqui, a menos 3 também pode ser representado por menos 15 dividido por 5. Então, ele é inteiro, porque ele é negativo, e também ele é racional, porque está em forma de fração. Então, isso é verdade. Então, as alternativas que vocês vão copiar para o caderno é a letra A, letra D e a letra F. O número 11 pediu para vocês escrever dois números racionais e dois números não racionais. Então, dois números racionais, podemos escrever aqui, ó, qualquer número que você queira colocar em forma de fração ou em número com vírgula. Esse aqui é o número racional. E não racional, só aqueles números que não tem dízima periódica, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 0,1, 2, 1, 3, 1, 4, né? 0, 5, ou seja, é um número não racional, porque não tem uma dízima periódica e nem dízima exata. Ou podemos escrever aqui 0,4, 0,400, 0,4.000 também é um número que não é racional. Então, só para lembrar, né? Racional são números que podem ser colocados em forma de fração ou número com vírgula. Pode ser decimal exato ou decimal periódico. Outro número que não é decimal exato e nem periódico são os não racionais, ok? E o número 12, pense em um número racional na forma decimal e escreva no caderno como quociente dois números inteiros. Ou seja, vou pensar no meu aqui, tá? Aí vocês pensam no exercício de vocês aí, ok? Esse é um exercício particular, tá ok? Então, eu vou pensar no número 1,2, que pode ser escrito como 12 sobre 10. Ou seja, o número decimal e está na forma de um número racional e você tem o quociente dele. Outra coisa que eu posso escrever aqui, que eu já citei como exemplo, menos 3 sobre 2, é um número que está na forma racional, né? E eu posso escrever aqui menos 1,5, que está na forma decimal. Então, vocês pensem no número de vocês aí. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando no meu particular, ou pode colocar a pergunta aqui no grupo, que talvez seja dúvida de algum outro colega de vocês. Faça as atividades com carinho, não deixe de fazer atividades, e lembre-se, fique em casa. Até a próxima aula.